Em continuidade à missão do Sr. Black e dar rumo à nova humanidade, através da nova série de podcasts de nosso canal, iremos disponibilizar em formato de narração em áudio a maior quantidade possível de todas as matérias em texto que se encontram em nossa página do Facebook, e assim compartilhar uma diversidade ainda maior de conhecimento. Juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar ainda é uma tarefa individual de cada ser. Mas juntos somos o exército da luz que pode mudar a nossa realidade. O Experimento Éden. Alienígenas, arcontes e um multiverso associativo. Neste texto, eu gostaria de examinar o mito do Jardim do Éden, não do ponto de vista da teologia tradicional ou reducionismo ateu, mas sim, de uma perspectiva que não está geralmente associada ao mito, abduções alienígenas e o poder oculto da serpente Kundalini, do misticismo oriental. Como iremos descobrir, estas aparentes discrepâncias não são erros, mas representam a chave que vai nos permitir levantarmos o véu. Como a lenda de Adão e Eva não tinha nada a ver com o pecado humano e castigo divino subsequente. No entanto, a história do Jardim do Éden veio a nós como uma visão distorcida do primeiro homem primitivo que se lembrava de seu primeiro encontro com os assombrosos seres das estrelas, uma abdução abortada que terminou em iluminação espontânea de dois humanos da caverna. O que isto significa para a religião em geral, e em particular o monoteísmo, eu vou deixar o leitor interpretar à sua maneira. UFOs, um problema moderno. Desde o alvorecer da era espacial, os sonhos dos homens foram agredidos por estranhas visões de naves em forma de charutos ou pires comandada por seres fetais que sequestraram ou abduziram, que faziam lavagem cerebral ou mesmo engravidavam. Em seguida, apagavam suas memórias e desapareciam no éter. Como as experiências corporais ou possessões de espíritos, o OVNI, UFO fenômeno, apresenta anomalias desconcertantes psíquicas que parecem existir com o único objetivo de burlar a lógica humana. Converte-la em vítima. Eu acordei à meia-noite e tudo parecia estranho. Ao pé da minha cama tinham 4 extraterrestres cinzentos greys, me assistindo. Pareciam magros, seus corpos esbeltos e com 2 enormes olhos negros. Estão me impelindo telepaticamente a segui-lo para sua nave espacial. Em um quarto examinou-me. Eu fui forçado a ficar na posição horizontal, enquanto eles implantaram algo no meu nariz. Eu podia ver frascos contendo fetos meio alienígenas, meio humanos e híbridos, e um berçário cheio de crianças silenciosas e doentias. Quando finalmente encontrei-me de volta na minha cama, várias horas depois, tudo tinha ido embora. 4. O astrofísico francês Jacques Vallée, após décadas de estudos sobre o fenômeno de abduções alienígenas, constantemente pensou sobre a natureza arbitrária e lógica de tais relatos. Por que você acha que alguns sábios exploradores das estrelas comportam-se de maneira tão estranha? Se eles têm tecnologia avançada necessária para a viagem interestelar, por que usariam essas tecnologias para visitar este planeta, sequestrar donas de casa, agricultores, pessoas comuns? Ouça a opinião de mentor de Jacques Vallée, J. Laennec. Para mim, é ridículo que as inteligências que podem viajar longas distâncias façam coisas estúpidas como parar carros, coletar amostras de solo, ou assustar as pessoas. Creio que temos de começar a reexaminar a evidência. Olhando mais de perto. 5. Objeções de Vallée e a hipótese extraterrestre de contato alienígena. Pesquisando centenas de contatos testemunhos, narrativas populares e mitologias do mundo, possivelmente Vallée concluiu que os OVNIs não são o que parecem. Nem vêm da galáxia Zeta Reticuli, ou estão aqui para explorar ou realizar experimentos genéticos e sua presença neste planeta não é tão recente, 1947, como nos vendem. Então eu deixo algumas notas sobre Vallée. Visões de objetos no céu foram relatados pela humanidade há milhares de anos. Testemunhas geralmente descrevem os aliens como bípedes humanoides capazes de respirar nossa atmosfera e ver o nosso espectro de luz. Os experimentos chamados de científicos pelos aliens atingem o ponto do grotesco.
muitas vezes acompanhado da manipulação sexual sádica, uma reminiscência de encontros medievais com demônios, súcubos, íncubos, alguns comportamentos não esperados de uma civilização avançada. 6, finalmente, os UFOs parecem capazes de aparecer e desaparecer à vontade. Um grupo de UFOs, em vez disso, representam uma tecnologia muito mais interessante que manipula dimensões. Manipulação do espaço-tempo. E se isso pode ser feito, os extraterrestres podem vir de qualquer lugar e tempo. 7. Frustrado com os pressupostos inquestionáveis da ufologia contemporânea, Valeia sugere 3 alternativas para a hipótese extraterrestre e, com base em leituras de cenários do fenômeno UFO menos especulativos com foco no que eles nos dizem sobre si mesmos e mais sobre a estrutura física de sua realidade intrínseca. A hipótese interdimensional, uma possibilidade é que os extraterrestres não vêm de outro planeta. Apesar da falta de provas de outras dimensões além do espaço-tempo. 8. Poderia ponderar que entidades extradimensionais de mundos impossíveis os quais se sobrepõem como caixas de bonecas russas, incomodariam de vez em quando, seres do futuro, ou talvez uma cópia fantasmagórica de nosso próprio planeta, usando os buracos de minhoca a viagens quadridimensional do espaço-tempo. 9. Ao longo do multiverso. 10. Este multiverso poderia consistir em mundos paralelos que coexistem em diferentes dimensões de espaço, passado alternativo e mundos futuros que se sucedem no tempo, ou até mesmo mundos virtuais gerados por computadores armazenados em alguma vasta base cósmica, como no filme Matrix. Se este último fosse verdade, diz Valley, o mundo em que vivemos seria aparentemente estável e previsível e poderia ser muito menos mágico, ou pelo menos bizarro, se não há dimensão de tempo como nós geralmente assumimos. Logo, o cérebro humano assume os eventos por associação. Se vivemos num universo associativo dos cientistas de software, em vez de universo sequencial de espaço-tempo físico, os milagres não seriam eventos irracionais, e a ilusão de tempo e espaço seria simplesmente um efeito colateral da consciência atravessando as associações nesta teoria. Os fenômenos paranormais como visão remota e precognição poderiam ser imaginados, e os UFOs perderiam seu estigma bizarro. 11. A conexão eletromagnética. Outro grupo interessante de questões, seria o trabalho formulado pelo Dr. Michael Persinger, um neurocientista cognitivo da Universidade de Laurentian localizada no Canadá, e cuja teoria da pressão tectônica enunciado em 1975, argumenta que os UFOs, além das experiências do corpo e visões místicas de santos e anjos, são o produto de microconvulsões elétricas, ou seja, episódios epilépticos, resultante da exposição a campos magnéticos, placas deslocadas na crosta da Terra. As experiências de Persinger incluem a construção do capacete de Deus, um capacete de motocicleta especialmente modificado, que usaria campos magnéticos fracos para estimular o lobus parietal e temporal do cérebro. Surpreendentemente, quase 80% dos 900 indivíduos na experiência relatada tiveram estados alterados de consciência, visões de Deus e de parentes falecidos, e, claro, uma ampla gama de abduções alienígenas estranhas. 12. Mais radical ainda, é a hipótese estabelecida, em 1989, por Paul Devereux, e chamada de luzes da Terra, há nuvens terrestres de plasma, hipótese em que UFOs são apresentados como uma espécie de fenômeno terrestre irreconhecível. Nuvens de plasma, pense no fogo fatuo, são baseadas ou atraídas por campos magnéticos gerados por estresse sísmico. Devereux observa que as bolas estranhas de luz que permanecem perto ou em torno de áreas de atividade sísmica, quase sempre se comportam como animais curiosos e especula que talvez sejam bolas macro-quantum de energia de plasma capazes de telepatia, mimetismo e hipnose inteligente. 13. Ambas as teorias precedem a busca de John Joe McFadden, inglês neurocientista da Universidade de Surrey, cuja teoria de campos eletromagnéticos ao ar, SEMI, localiza o pensamento humano fora do cérebro e labiríntico, identificando o campo magnético fraco que envolve e o penetra no crânio. 14. Se McFadden está correto, o ambiente sensorial que percebemos em torno de nós poderia ser nada mais do que uma comunicação sofisticada que transmite certa, talvez, apenas um dos muitos canais disponíveis para o sistema nervoso humano. A hipótese do sistema de controle. Nesta hipótese, os aliens, ou UFOs,
aparecem como inteligências não humanas intimamente ligados à Terra, não homenzinhos verdes de planetas distantes, mas como diabinhos alucinatórios de um hiperespaço fantástico que sempre, aparentemente, fazem uma aparição da maneira que nós esperamos ver. Às vezes, eles interagem e aparecem para nós como deuses, espíritos e anjos, aceitam sacrifícios, ou enviam sonhos proféticos que inspiram grandes religiões. Às vezes eles aparecem como fadas, duendes, elfos e espíritos, espalhando medo e admiração na vida dos camponeses medievais. E, finalmente, aparecem como grey-humanoides reptilianos, nobres cientistas pleiadianos, que enigmaticamente nos advertem sobre os problemas ambientais, espalhando novas mitologias para a era da informação. Por que esses malandros optaram por visitar-nos? Talvez a teoria mais controversa de Valley é o fato de que esses visitantes misteriosos sejam um epifenômeno, meras sombras e reflexos de um grande, e muito antigo, sistema de controle que tem estado funcionando a partir da fonte para manipular sistemas de crenças humanos desde tempos imemoriais, guiando nossa espécie para algum propósito desconhecido. Citações de Valley: se os UFOs têm atuado, a nível mítico, seria quase impossível de detectar pelos métodos convencionais. Porque eles próprios fornecem os meios para criar os conceitos dos homens. Tudo o que podemos fazer é rastrear os efeitos. 15. Este sistema de controle, argumenta Valley, poderia representar uma projeção do inconsciente coletivo, a atividade de espécies desconhecidas ou certos tipos de ecossistema feedback. Valley, Dr. Jacques. Revelations, Aliens Contact and Man Deception. 2008. O sistema de controle de Valley e as origens da religião ocidental. Por causa do longo flerte com a humanidade, os deuses, fantasmas, goblins e greys, poderiam dar uma olhada para trás sobre a origem do monoteísmo abrâmico e marcar certas relações. Tomemos por exemplo a história do Jardim do Éden, com apenas um pouco de imaginação. Pode facilmente ser lida como uma codificação de abdução alienígena, uma invasão extraterrestre em que os primatas falantes seriam testados para obedecer e adaptar. Guardião onisciente criam o homem, ou o manipulam, servindo-se da terra. O sujeito da matéria é anestesiado. Os guardas produzem uma espécie do sexo feminino, supostamente clonados a partir de sua costela. Os testes são realizados em um ambiente controlado e proíbem comer certos tipos de alimentos. Um holograma retorcido aparece à serpente brilhante, e encoraja os cativos a violar as regras dos guardiães. Os sujeitos são punidos e expulsos devido ao encontro peculiar com a cobra. É isso, os deuses astronautas fazendo experimentos com os homens das cavernas. E se a verdadeira agenda por trás do incidente do Éden não foi a criação, ou teste de obediência, mas algo mais astuto? Valley aponta: se este fenômeno nos força através de fazer uma curva no aprendizado, então não haveria outra escolha senão um engano. Quando Skinner projeta uma máquina que alimenta um rato apenas quando a alavanca correta é acionada, é extremamente desconcertante se o tal rato não acionar a alavanca correta, pois irá ficar com fome. O homem está com fome de conhecimento e poder. E se há uma inteligência por trás do fenômeno UFO deve ser notada essa história. 15. Talvez em vez de ver a queda bíblica como uma experiência fracassada, devemos observá-la como um sistema aberto, tais como controle, e Valley diz, um labirinto metalógico cujos participantes se graduam para o próximo nível quando a sequência correta de estímulos é acionada, neste caso, comendo o fruto proibido. Em outras palavras, Adão e Eva não suspenderam o teste quando eles comeram da árvore do conhecimento, mas sim, o aprovaram. Sistemas de controle abertos e a mitologia. Esta visão alternativa do mito da criação do Éden é reforçada pelos escritos dos antigos gnósticos heteroroxos herética, pré-cristão adorador da deusa neolítica. O movimento no início do cristianismo competiu com a Igreja Católica na tomada de vários séculos após o suposto nascimento de Cristo, muitas vezes descartado como uma heresia primitiva que caiu sob o jugo de suas próprias tendências obscurantistas. O gnosticismo agiu como um sofisticado sistema de hermético oculto no qual os acólitos empregaram certas técnicas de transe neurolinguístico, induzindo então a técnicas que provassem um tipo de sabotagem memética, substituindo, mesclando e mutando as histórias bíblicas, a fim de causar ofensa máxima e um desconforto psicológico forte. Mas por quê?
Cito um crítico literário: drogas, sexo e poder controlam o corpo, mas as palavras e imagens controlam a mente, que nos tranca em padrões convencionais de percepção, pensamento e linguagem, que irá determinar a nossa interação com o meio ambiente e a sociedade. Quebra-las em pedaços é uma maneira de expor o controle da palavra e da imagem, assim, livrar-se do seu poder, uma alteração da consciência que ocorre em ambos, o escritor e o leitor do texto. 16. Para os gnósticos, as histórias bíblicas da criação não eram revelações divinas, mas fragmentos de um feitiço do mal monstruoso, o sistema de controle. Investir e refazer os mitos judaico-cristãos, para os gnósticos, é encontrar evidências que lhes permita reprogramar a própria criação, mudar o passado, ganhar o controle dos céus, e derrubar o falsificador Deus da Bíblia. As versões gnósticas do mito do Éden. De acordo com a visão gnóstica, o Éden não era o paraíso, mas sim, um laboratório na selva onde uma raça de alienígena parasitaria e oportunista conduziu uma série de experimentos obscuros numa tentativa de produzir uma legião de escravos bípedes. Banidos das estrelas desde a aurora dos tempos, estes arcontes, que em grego significa líderes, fugiram para a terra, onde sequestraram um homem das cavernas chamados de Adão, e agrediu sexualmente sua companheira Eva, implantando memórias falsas. Temido e adorado como deuses e anjos, os governantes dependem da sua própria existência, da energia captada e drenada através do sistema nervoso humano, através de vários sistemas de controle, termostatos biológicos e meméticos que lhes permitem regular o fluxo de informações e energia através de palavras e imagens, prazer e dor. Eles dizem que a alma é a comida dos arcontes e a energia sem a qual não poderiam viver, porque ela é o orvalho de cima, que lhes dá força. 18. Adão e Eva caíram quando os governantes agendaram com proibições e mandamentos, mudando de primatas que vivem na eternidade agora para máquinas de carne, robôs biológicos em guerra com seus próprios instintos, e parasitados por replicadores egoístas. Quando os líderes viram que Adão e a mulher que estava com ele era ignorante, disseram: de toda árvore lá no paraíso, o fruto pode ser comido, o local foi criado para vocês. Mas cuidado! Não coma da árvore do conhecimento. Eles colocaram um grande medo neles. 19. Infelizmente para os arcontes, essa proibição parece estranha, já que provocou a sua própria violação, como as escrituras gnósticas nos dizem. Os arcontes não entendem que o que disseram para Adão, disseram de uma forma que os induziu a comer. 20. Empurrados por uma cobra falante misteriosa, Adão e Eva provaram o êxtase da fruta e, convulsionados e extasiados, observaram como as paredes do jardim caíram e revelaram um mundo bizarro do lado de fora. Como ratos de laboratório, de repente saíram do labirinto. Adão e Eva podiam agora perceber sua situação de forma transparente pela primeira vez. Assim, sua mente foi aberta. O que eles comeram? Eles viram que estavam nus, e se apaixonaram um pelo outro. Quando eles viram seus criadores, o odiaram e desgostaram de suas formas bestiais. Eles entenderam também. 19. O poder da serpente Kundalini. Alguns detalhes completam este curioso quadro. Adão, como aprendemos, foi criado com as 7 almas. 21. A serpente realmente agiu como uma mãe escondida, como a deusa chamada Sopia que lutou contra os arcontes de sua localização secreta dentro da coragem de Adão. 22. Finalmente, quando Eva fugiu dos arcontes, refugiou-se na árvore do conhecimento. 23. Na Bíblia hebraica, a palavra para árvore também significa coluna. Se há algo disso sua familiar, como foi ensinado por muitos buscadores que têm apontado uma descrição alegórica da serpente Kundalini pelas linhas da yoga, budista e hindu, um yogi tântrico vê a grande mãe, presente no corpo humano como a Kundalini. Ela está escondida pela própria ignorância, como uma cobra, enrolada e dormindo na parte inferior da coluna vertebral. Por meditação tântrica, mãe desperta e impele ir para cima. Vem a iluminação. 24. Teorias sobre a serpente Kundalini, muitas vezes mal interpretada como uma excentricidade, um misticismo oriental exótico. A Kundalini representa um fenômeno de grande antiguidade e plasticidade, que, como o fenômeno UFO, tem muitas características em comum com EFG, as EKs, possessão espiritual e iniciação xamânica. Acredita-se que o corpo humano tem 7, às vezes mais, centros de energia chamados chakras,
aproximadamente localizados perto do ânus, genitais, estômago, coração, garganta, testa e da crista do crânio. Normalmente obstruídos devido a traumas da vida diária, estes chakras abrem quando estimulados pela energia da cobra, que normalmente fica dormente enrolada enroscado na base da coluna. Nos sonhos, ela assume a forma de uma deusa adormecida que projeta a ilusão do mundo. Acordada, ela sobe a coluna para abrir o terceiro olho no alto da cabeça, trazendo uma explosão de emoções, crescimento êxtase psicológico e espiritual e a aquisição de poderes ocultos. Embora o estudo científico da Kundalini ainda esteja imaturo, há muitas teorias plausíveis para explicar como ele funciona. Aqui deixo algumas delas. Reichiana bioenergética. William Reich era um discípulo renegado de Freud que descobriu um tipo de energia chamada de orgone libidinal que flui ao longo de 7 segmentos, 25, do corpo e ondulações lentas como o movimento do intestino ou cobra, 26. Na maioria de nós, somos programados sociais culturalmente, nossa vida evasiva nos bloqueia desde crianças, endurecendo nossos músculos como se fosse uma armadura corporal. Então, desviados da vida, a energia estagnada se torna uma máquina que se parodia a si mesma, retardando e distorcendo as emoções humanas, tornando a priori expressões saudáveis, como amor e vício e sexo, ressentimento e medo. Em outras palavras, os obstáculos asfixiantes impostos pelo exoesqueleto causam invisível sofrimento, ampliando assim a divisão do corpo-mente e criam as condições necessárias para o desenvolvimento do cancro, em indivíduos, e fascismo, na sociedade. O Reiki é previsto para despertar a armadura corporal. Ele descobriu que os eventos aleatórios de grande intensidade emocional podem desencadear orgone que escala os 7 segmentos do corpo espontaneamente, as reservas de purga reprimida de energia emocional, causando uma vibração no corpo incontrolável, quebrando a noção de armadura corporal. Mecânico. O inventor Sheikha Itzhak Bentov dedicou anos ao estudo da consciência humana, desenvolvendo o que hoje é conhecido como um modelo holográfico do cérebro humano. Na opinião do Bentov, a experiência da Kundalini é essencialmente um fenômeno mecânico que ocorre quando o cérebro começa a vibrar em ressonância com os batimentos cardíacos, 5 Hz, liberando grandes quantidades de estresse musculoesqueletal, transformação do sistema temporariamente nervoso em um lopularizado. Isso faz com que a coluna vertebral oscile como um diapasão, o que lhe permite receber e transmitir informações diretamente da ionosfera, a mesma parte da atmosfera responsável que trazem as ondas magnéticas de volta à atmosfera terrestre. 27. Glândula pineal e o terceiro olho. Finalmente, o psiquiatra da Universidade do Novo México, Rick Strassman, argumenta que de alguma forma a Kundalini Yoga estimula a glândula pineal a secretar grandes quantidades de DMT naturalmente no cérebro, tornando este o real terceiro olho. 27. A DMT é um poderoso alucinógeno, também encontrado na ayahuasca, o vinho das almas usado pelos xamãs da Amazônia para induzir visões místicas. A glândula pineal tem sua própria analogia surpreendente no terceiro olho fotossensível encontrada em muitas espécies de répteis, órgão vestigial com full lentes cheias, e na retina enterrada sob a pele, no centro da testa. 28. As conexões com o mito bíblico aqui são muitas e óbvias. O que significa tudo isso? Procurando compreender as raízes de experiências religiosas do povo, Strassman injetou em 60 voluntários doses elevadas de DMT, levando cerca de 400 sessões 1990 a 1995. Cerca de metade dos sujeitos dos testes relataram visões intemporais fantásticas, unidades cósmicas, a comunhão com divindades benevolentes e as clássicas experiências de quase morte, incluindo voo paradigmático em um túnel de luz radiante. 29. Os outros 47% não tiveram tanta sorte. Relataram visões de pesadelo de seres, répteis, elfos e robôs foram ameaçados e até mesmo atacados. Strassman, finalmente, terminou com seus experimentos, quando um dos participantes relatou ter sentido como comeram vivos grandes insetos. Dragões na noite. As últimas descobertas de Strassman ecoaria nas experiências de refrigeração de Michael Arner, um antropólogo americano que entrou na selva amazônica há 40 anos e experimentou uma poção do vinho das almas ayahuasca por si só.
Arner disse que viu répteis gigantes alojados em torno de seu próprio tronco cerebral, dragões como seres que colonizaram a Terra do espaço profundo por milênios. Estes seres escuros argumentam que semearam a vida na Terra com o único propósito de criar várias espécies dentro das quais eles poderiam se esconder. Eu aprendi que as criaturas que se pareciam com dragões estavam dentro de todas as formas de vida, incluindo o homem, afirma Arner. Eles são os verdadeiros mestres da humanidade e todo o planeta, disseram. Nós, humanos, não passamos de meros receptáculos e servos para eles. 30. Quando Arner exigiu uma explicação de um xamã a quem lhe deu a poção que foi responsável pela sua visão sinistra, o velho apenas riu e explicou que, eles estão sempre dizendo isso. Mas eles são apenas os mestres das trevas. 30. Conclusão. Claramente Arner está falando aqui de seres muito semelhantes aos arcontes do mito gnóstico ou dos cinzagreis manipuladores que trata a ufologia moderna. Mas será que essas entidades nada mais são do que as projeções simbólicas do cérebro reptiliano, como na narrativa de Arner parece implicar? Será que os alienígenas e os arcontes vêm do espaço exterior ou interior? Porque o contato com os extraterrestres, ou arcontes, estão muitas vezes acompanhados por vibrações e tremores, tanto musculares e tectônica. O que devemos pensar sobre a serpente agora que sabemos que é provavelmente um mecanismo de evolução que dorme em nós? As três grandes religiões abraâmicas, islamismo, judaísmo e o cristianismo são um mecanismo de controle alucinatório usado por parasitas alienígenas para escravizar e nos manipular. O historiador alemão Klaus Theolet tem escrito que pode ser a última palavra sobre o assunto, e cito, Tiefenhoffmann a queda do homem, descrita como uma revolução fracassada do ponto de vista do vencedor. Colocando em prática seu slogan nossos corpos pertencem a nós, os rebeldes estão condenados a uma vida de trabalho duro, seus corpos pertencem aos líderes, seria a resposta. Adão e Eva estão exilados no paraíso do fantástico, ironia. Estado de ser dominados, incapazes de executar. Mesmo hoje em dia, ser conduzido para fora do paraíso é pena para quem tenta criar um paraíso. 31. Se a história do Éden versa realmente sobre o Foso Kundalini e cita o fenômeno eletromagnético ou químico em sua origem, não se pode dizer, eu nunca vi um UFO, mas eu sei isto, tomei cogumelos e tenho visto grandes mantis voadores me perseguindo através do solo do deserto, que me esmagou telepaticamente com seus pensamentos de paranoia e desespero. Tomei DMT e experienciei a entrada do meu corpo em um mundo cristalino do decaedro eufórico e pirâmides quadridimensionais. Estava debaixo de uma membrana convexa que me respirava e expirar, sabendo imediatamente que essa membrana era o limite entre tempo e eternidade. Eu praticava a yoga tântrica com um Dakini, me senti ferido, golpeado e hiperventilado sob a tutela de um terapeuta haitiano. Estive em salas escuras, iluminadas apenas por velas tremeluzentes, vendo amigos e membros da minha família engasgarem como se eles desviassem os olhos das órbitas e os seus membros tremessem incontrolavelmente, montados por espíritos de morte e por forças personificadas da natureza conhecida. Vi sucumbir a todos os tipos de feitiços a eminentes doutores de todo o mundo. Seja qual for a origem dos fenômenos psíquicos, relatou, memórias genéticas complexos arquetípicos autônomos falhas na matrix atividades intrusivas de civilizações extraterrestres. Nada vai mudar para a nossa espécie, até que aprendamos a subir com nossos pés, até que quebremos as cadeias da superstição e ignorância e recuperemos o nosso patrimônio, com os olhos abertos, pronto para assumir a responsabilidade por nossa própria evolução. O mito do Éden, como todos os mitos, deve ser vivido, não estudado, mas sim, experimentado. Portanto, vamos deixar de tratar a Bíblia, com seus infinitos mandamentos e autoritarismo corrupto, como se fosse a autoridade final na vida humana, e comecemos a observar seus mitos através do prisma de redescobrir o corpo humano como se fosse um texto sagrado em seu próprio direito, um livro de carne e osso com seus próprios sons, cheiros e texturas, e da sabedoria, é claro, porque, no final, é tudo o que podemos realmente conhecer de alguma forma. Ou, como as escrituras gnósticas apontam, você é a árvore do conhecimento, o que está no paraíso, onde o primeiro homem comeu e por isso abriu a mente, o que o fez se apaixonar por seus semelhantes e condenou os invasores alienígenas. A versão 32. Se gostou desse artigo, compartilhe, visite nossa página no Facebook, e nosso canal
No YouTube, uma nova humanidade, Sr. Black, tudo é energia. Desperte. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações. We have been nowhere near normal